O que a Bíblia fala sobre o amor? Há um trecho bíblico tão poético falando sobre o amor que até a Legião Urbana colocou numa música e ficou bonito pra caramba. Vamos ver que trecho é esse e vamos ver o que a Bíblia fala então sobre esse amor. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, e eu vou ler o trecho aqui, aí eu comento com vocês. Então, é lá no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, e a versão que eu peguei para ler aqui é da NVI, a nova versão internacional. Se você ler numa outra tradução, pode ter uma outra palavrinha diferente, mas eu te garanto que o conteúdo é o mesmo. Então, olha só que bonito, como que realmente isso virou uma música, um pedacinho disso virou uma música. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Fala a verdade, hein? Que coisa mais bonita. Isso é lindo. Eu coloquei isso no meu convite de casamento. Mas eu digo para vocês que eu coloquei isso no meu convite de casamento porque na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre esse texto. Eu estava muito no começo da minha fé e eu não tinha ainda compreensão. Esse amor aqui de que fala esse texto não é o amor entre um homem e uma mulher. Você sabe que isso foi escrito em grego. Em grego você tem várias palavras para amor. E a palavra usada aqui nesse texto para amor é a palavra ágape. A Bíblia traduz como amor, mas ágape é um tipo de amor sacrificial. É aquele amor que Cristo teve por nós. É você se oferecer por aquela pessoa que não vale nada. Então, é um amor sacrificial. Esse é o amor ágape. É esse tipo de amor que fala esse texto aqui. Ok. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Paulo escreve esse capítulo 13, exprimido entre dois capítulos que trata do problema dos dons na igreja de Corinto. Era uma igreja muito soberba. Era uma igreja onde você tinha um mundaréu de dons espirituais e as pessoas se sentiam então ensoberbecidas. As pessoas ficavam metidas, elas se vangloriavam disso, mas elas não tinham o amor. Então era uma igreja bagunçada, era uma igreja com imoralidade. Você lendo a primeira carta aos Coríntios, você vai ver que tinha ali um filho que dormia com a mulher do pai. E ninguém na igreja falava absolutamente nada. Era uma igreja onde os membros não se davam, os membros se processavam, eles não se resolviam entre eles, eles se processavam na justiça, um tentando ganhar em cima do outro. Então, era uma igreja que se achava muita coisa, mas Paulo coloca eles no seu devido lugar. Então, ele coloca aqui nesse primeiro momento uma hipérbole, é um exagero.
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ele fala tudo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, todas as línguas. Se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato. Sabe aquele prato de bateria? Há versões que chamam de símbolo, de símbolo. Por que ele faz essa comparação? Como sino que ressoa ou como prato que retine? Porque os pagãos daquela época, na cidade de Corinto, eles costumavam andar pelas ruas, tocando sinos, batendo uma espécie de um gongo, para chamar as pessoas para as reuniões dos cultos de mistérios. Eles adoravam aqueles deuses malucos lá deles. Então ele fala, você está aí na igreja todo mitidão, falando língua dos homens, né? Talvez até dos anjos, se existisse essa língua dos anjos, mas se você não tem amor, você está que nem aqueles povo lá, os pagãos, que estão tocando sino na rua, tocando gongo na rua. Se você não tiver amor, você está na mesma que eles. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Então você está lá na sua igreja, você tem o dom de profecia, você entendeu todos os grandes mistérios da Bíblia, mas você não tem amor. O que vale isso? Absolutamente nada. Isso não é uma declaração de amor de um namorado para uma namorada. Bem que poderia ser, porque é bonito, em português fica bonito. Mas na realidade isso é uma dura que o apóstolo Paulo está dando, mas é uma dura com amor que ele dá para essa igreja. Ele fala assim, se não tiver o amor, esse amor fraternal, é você amar o seu próximo. É um amor sacrificial. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Naquela época, você dar esmolas era uma coisa que elevava o seu status moral. Como você é bonzão. Naquelas religiões pagãs, as pessoas costumavam queimar filhos para o deus Moloque. As pessoas às vezes se atiravam em fogueiras para mostrar o amor por aquele deus deles lá. A Paulo fala, ainda que você fizesse isso, ainda que você jogasse seu corpo para ser queimado, mas você não vai ter amor, nada disso vai valer. As pessoas brigavam na igreja, as pessoas se processavam. Aí Paulo fala aqui no versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Eram os membros da igreja brigando. Paulo está falando, filho, isso não é amor. Então, se você amar o seu próximo, de verdade, você não vai ficar brigando, você não vai ficar invejando, você não vai ficar se vangloriando, se orgulhando do que você tem, do que você faz. E você também não vai ficar nervosinho fácil com todo mundo. Porque se você tem amor, você não se ira facilmente, você não guarda rancor. Sabe o que é você poder se vingar de uma pessoa? Está tudo na sua mão para você se vingar da pessoa. Mas você não se vinga, porque você tem esse amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá vendo? Não é para vocês ficarem brigando. É para você suportar tudo com alegria. E aí Paulo coloca, por que esse amor é tão importante? Porque esse amor, ele é perpétuo. Esse amor, ele é eterno. Ele fala, o amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Não adianta nada você ser o bonzão, porque tudo isso vai acabar. Jesus vai voltar, nós teremos novos céus e nova terra, tudo isso vai acabar, mas o amor fica. E aí Paulo coloca assim, para dar uma situada, fala assim, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando Jesus vier, todas essas bobagens vão acabar. O que é imperfeito vai desaparecer. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face.
Paulo está colocando aqui o crescimento da igreja, que a pessoa tem que crescer. Tudo bem quando você é menino falar como menino, mas depois que você cresce, você não raciocina mais como menino. Você tem que deixar essas bobagens para trás. E na época do apóstolo Paulo, os espelhos não eram como hoje. Os espelhos eram umas coisas embaçadas, horríveis. Então ele faz essa comparação. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Quando Jesus vier, você vai conseguir se enxergar da forma como Cristo te enxerga. Aí você não vai mais ficar vendo as coisas embaçadas. Você vai ter um conhecimento pleno daquilo que você é. E você vai ter um entendimento pleno do que Cristo te salvou. Então, quando Jesus vier, todas essas bobagens vão ficar para trás. Viu que bonito? Então esse texto não é muito bonito, está lá no meu convite de casamento, mas não é um texto falando do amor de homem e de mulher. Está falando do amor em que as pessoas devem ter entre si, principalmente os membros de uma igreja. E como é que você pode ter acesso a esse amor? Quando você se converte dos seus maus caminhos, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você reconhece que Ele é Deus, que Ele veio, habitou entre nós, morreu naquela cruz pelos seus pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Quando você faz isso, você é justificado perante o Senhor. Seus pecados foram pagos. Você entra como um filho adotivo de Deus. Não, mas eu sou filho adotivo, eu quero ser filho legítimo. Não, você não está entendendo. Quando a Bíblia fala de adoção de filhos, é porque um filho biológico, naquela época, podia ser abandonado por um pai. Já um filho adotivo, ele não podia ser abandonado, porque ele tinha sido escolhido pelo pai para ser filho. Esse era o significado de ser um filho adotivo. Então nós somos adotados na família de Deus. O Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho. E aí então você vai ser regenerado. Você vai entrar num processo de santificação. Você não vai ser mais escravo do pecado e a sua mente vai poder se libertar dessas coisas mesquinhas que impedem esse amor sincero, esse amor entre as pessoas. Que você tenha uma abençoadíssima semana e que você possa refletir sobre esse amor tão lindo, esse amor sacrificial, esse amor ágape que Cristo teve por nós. Você tenha uma excelente, abençoadíssima semana. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau.